Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Estamos vivendo tempos bem difíceis em nosso mundo, e acredito ser uma boa hora para voltarmos a nossa atenção aos conselhos que a Bíblia Sagrada tem para nos dar. Em tempos de pandemia, as reações a todos os acontecimentos são os mais diversos possíveis. Porém, alguns tipos de comportamento são mais evidentes. Vemos pessoas desesperadas, pessoas aflitas, tomando atitudes até desnecessárias em relação a tudo que está acontecendo. Por outro lado, vemos pessoas tão despreocupadas que parecem nem se importar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Seja qual for a sua sensação neste momento, é importante prestar atenção ao que a palavra de Deus está nos dizendo. A Bíblia diz que os dias são maus. Mas pastor, isso está na cara, ninguém precisa nos dizer isso. Sim, claro, mas você já ouviu falar nisso? Que o problema não é o problema, mas o modo como lidamos com o problema é que é o problema? A fala do apóstolo Paulo, que diz que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, é muito mais do que uma constatação a respeito do que está acontecendo. Ele está tentando nos levar ao que de fato merece a nossa atenção, isto é, tirar o foco do problema e concentrar em resolver o problema, ou no modo como devemos experimentar o problema. Talvez a tradução da NVI tire um pouco do sentido mais amplo do original, mas a tradução revista e atualizada nos ajuda muito, trazendo a expressão mais exata e até mais próxima do sentido pretendido pelo apóstolo Paulo, que é remindo o tempo. Remir o tempo significa resgatar o tempo. É a ideia de que podemos controlar o tempo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. As palavras do apóstolo Paulo nos tira da zona de conforto de apenas sofrer o tempo. Quantas pessoas em nosso mundo apenas sofrem o tempo? Sofrem sem nenhuma reação, sem nem ao menos considerá-lo. Apenas sofrem. A sensação que essas pessoas têm é que as coisas simplesmente acontecem e não há como fazer nada. Mas que ideia é essa? É como se o tempo fosse seu inimigo. Vivem desesperadas, como se fossem até ser engolidas pelo tempo. Talvez por isso as palavras como cuidado para não desperdiçar o teu tempo, não gaste tempo com isso, talvez por isso que tenham tanto ibope nos nossos dias. Mas considere isso no seu coração. O tempo não é nosso inimigo, ele se torna nosso inimigo. Na verdade, somos nós que tornamos o tempo um inimigo quando vivemos despreocupadamente, sem o devido cuidado e quando agimos com insensatez. O insensato é aquele que não tem bom senso. É alguém sem juízo, que trata a vida de qualquer maneira sem dar importância. Isso não quer dizer que a pessoa não se preocupa com o que está acontecendo, mas essa preocupação não é capaz de levá-la a agir de maneira devida. Por isso, a orientação do apóstolo Paulo faz todo sentido para nós. Sabendo que os dias são maus, devemos agir prudentemente, sabiamente. Tratar o tempo de maneira devida, isto é, remir o tempo, nos leva a aproveitar cada oportunidade que ele nos traz, seja no tempo bom, seja no tempo ruim, porque há tempo para todas as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 3. Então, neste tempo de quarentena para uns, trabalho difícil para outros, sofrimento para todos, é importante resgatarmos o tempo e considerá-lo e usá-lo da melhor maneira possível. Para os que estão na rua, trabalhem com responsabilidade, sejam cuidadosos e generosos. Aos que estão doentes, oferecemos nossas orações e nossa solidariedade, lembrando que podemos contar uns com os outros e que devemos e podemos confiar em Deus, porque Ele está conosco em todas as situações. Aos que estão em casa, cuidado com as distrações. Passar esse tempo apenas entretido é ser imprudente, porque no mundo virtual a realidade sempre perde. Para todos nós, esse tempo é uma ótima oportunidade para conhecermos a Deus e sermos conhecidos por Ele.
Aproveite para falar mais com Deus através da oração, interceder por você, pelos da sua casa, pelos da sua vida. Aproveite para ler bons livros e, principalmente, para criar o hábito de ouvir a Deus através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Aproveite para reunir seus filhos, seu marido, sua esposa, para reunir sua família ao redor da palavra do Senhor e buscar nele o refúgio, a proteção, a salvação. Aproveite para passar o tempo se relacionando com Deus, se relacionando com as pessoas que você ama. Enfim, viva a vida de maneira a aproveitar cada oportunidade. Os dias são maus, mas Deus é bom e nos dá esse tempo para vivermos da melhor maneira possível na sua presença.